Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula do CPU. E antes de darmos início à aula, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. Primeiro aviso é em relação ao prazo das listas, né? A lista de dicionários tem como prazo essa terça agora, e a lista de funções, que vai ser a aula de hoje, terá como prazo a próxima terça, certo? Além disso, o segundo aviso é em relação ao pessoal que ao pessoal que deseja receber o certificado, né? Tá fazendo as listas de exercícios e deseja receber o certificado. Para você receber o certificado, você precisa se inscrever no módulo de extensão que a gente colocou lá no Classroom e também informou no WhatsApp. Para você saber, né, se já está inscrito ou não, você pode consultar a planilha que foi disponibilizada tanto no WhatsApp quanto no Classroom. E aí, quem está em rosa, eu já contactei pelo privado, né? Aí a maioria já me respondeu. E preciso de um Gmail que não possui vínculo com a UFPB. E aí, para vocês receberem o certificado, basicamente você precisa fazer 5 listas das 7 listas disponíveis, sem contar aquela lista zero, que ela opcionalmente contava como 2 questões, e o projeto final, que vai contabilizar como uma lista toda, né? É opcional também. Então, 5 listas de 7. Né? Ou seja, se você fez da lista 1 até a lista 5, né, tudo certo, você já tem o certificado garantido, pelo menos. Então, sem mais delongas, vamos dar início à aula. Né? A aula de hoje a gente vai falar sobre funções, certo? E o que são funções? Né? Funções a gente já conhece algumas, mas basicamente uma função é um bloco de código que vai executar determinada instrução que a gente vai programar. E a gente já utiliza algumas funções, né, que já estão embutidas no Python, como por exemplo o input e o print. Né? O input, que é uma função que tem como finalidade receber uma entrada do usuário, e o print tem como finalidade você mostrar uma mensagem para o usuário. Como você pode ver aqui em cima, né, a estrutura de uma função é feita da seguinte forma: você utiliza o def, que é uma palavra-chave do Python para funções, e também para métodos, se você for trabalhar com PO, mas o def, de modo geral, funções. E aí você utiliza o def, você dá um nome para a sua função, esse nome vai seguir os mesmos requisitos que a gente utilizava para variáveis, e você abre parênteses, né, e fecha parênteses aqui, e dentro dos parênteses você coloca os parâmetros ou os argumentos que você vai passar para sua função utilizar. Como você pode ver aqui embaixo, né, o print, por exemplo, ele recebe como parâmetro variáveis, mensagens e assim por diante. Ele recebe, de certo modo, ele recebe variáveis porque quando você está passando um string no print, você está passando meio que uma variável, entre aspas, né? Então, o print ele vai receber várias variáveis e ele vai juntar tudo e mostrar uma mensagem para o usuário. Já o input tem como parâmetro, opcionalmente, né, uma mensagem que você pode utilizar quando você vai receber a entrada, né? Quando o usuário vai informar uma entrada. Além disso, para você fechar uma função, você vai utilizar esses dois pontos após os parênteses. E aí, dentro da função, né, você vai precisar fazer a indentação, ou seja, você dá um tab, dois espaços, quatro espaços. A forma que você vai indentar fica ao seu critério, mas se você define uma forma de indentação, eu recomendo você seguir essa forma para não dar posteriores erros, né, quando você vai elaborar o seu código. E tudo que estiver dentro da função, ou seja, tudo que estiver indentado com a função, em relação a essa função aqui, vai, vai ser as instruções referentes a ela. Certo? Então, para que servem as funções, né? Imagine que você vai fazer, quando acabar o curso, né, um projeto, e esse projeto vai ser referente à área que você atua, né, a área que você está estudando. E quando você for fazer o projeto, muito provavelmente você vai perceber que existe muita repetição de código. Tudo que a gente provavelmente, né, vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V em um programa, a gente pode minimizar isso para uma função.
Porque uma função vai repetir, né, que eu escreva várias vezes blocos de códigos muito grandes para repetir funcionalidades. Além disso, ele organiza o seu programa em blocos, permitindo uma compreensão isolada do seu código. Você tem, por exemplo, né, uma função calcula o calcula o imposto de renda. Só pelo nome da função e também pelos argumentos e o retorno, você vai conseguir identificar a finalidade dessa função. Se isso tivesse solto no meio do seu código, seria difícil quando você posteriormente, né, fosse mostrar para alguém ou então você fosse verificar muitos meses depois o seu código, seria difícil identificar a utilidade dele, a utilidade daquele bloco de código solto no meio do seu programa. Então a função ele ajuda a permitir essa compreensão isolada. Além disso, as funções também são você utilizar funções no seu código permitem uma manutenção mais fácil se você estiver trabalhando em equipe e também uma leitura do código mais significativa, né? Então, como é que a gente pode começar a declarar uma função, né? Vamos fazer nossa primeira função. Função, a gente coloca o def, que é a palavra-chave para identificar uma função, coloca o nome dessa função, abre parênteses, fecha parênteses. Você poderia, é opcional você passar parâmetro ou não. Nesse caso eu não vou estar passando parâmetro, porque eu não vou usar nenhum argumento na minha função. E aí você fecha com os dois pontos, né? E aí dentro, tudo que tiver identado em relação à função, ou seja, dentro da função, vai ser as instruções que ela vai executar. E aí vamos ver como é no Colab, né? Certo, tem aqui o Colab. E vamos escrever nossa primeira função, que foi aquela função mencionada anteriormente. A gente vai usar a palavra-chave def. Define um nome para a função, vou colocar o Lamundo. Abre parênteses, fecha parênteses. Você poderia opcionalmente passar algum parâmetro para essa função, só que parâmetro a gente vai ver posteriormente. Nesse caso aqui, para a nossa primeira função, eu não vou passar nenhum parâmetro. Aí você fecha a função, sempre tem que fechar com esses dois pontos aqui. E aí, perceba que quando eu dei o Enter aqui, ó, já está identado. Você também poderia, né, vir aqui no finalzinho e aí dar o Tab, mas no Colab ele já faz automaticamente. E aí vai significar, né, tudo que eu digitar aqui vai estar dentro do bloco de código que essa função vai executar. Então, eu vou imprimir, né, Olá Mundo. Essa vai ser a utilidade da minha função. Imprima Olá Mundo. E apenas isso. Certo. Então, se eu executo, nada aconteceu. Por quê, né? Porque quando a gente define uma função, ele vai estar de certo modo definida. Só que para a gente utilizar ela, a gente tem que chamar a função. Da mesma forma que o print, por exemplo, né? Ele já está definido no Python, mas para você utilizar o print, você precisa chamar ele. Então, se eu chamar aqui Olá Mundo, né, a função, e para você chamar a função, né, você coloca o nome dela, os parênteses e dentro da função você bota os argumentos que podem existir. Nesse caso não tem, é vazio os argumentos. Aí se eu chamo, boto aqui o lá mundo, ele ele vai executar esse print aqui, tá vendo? Como vocês podem perceber. Aí outra questão importante, né, quando a gente está trabalhando com funções é a questão do escopo de variáveis. As variáveis, elas são divididas em variáveis locais e variáveis globais. As variáveis locais são variáveis criadas dentro de uma função. Essas variáveis vão ser visíveis apenas pela função que ela participa. E, além disso, elas são priorizadas na função caso exista uma variável global que possua o mesmo nome. Tá, vamos ver, né, como é que isso acontece. Eu vou criar uma função chamada def, def informa dados. E aí vai receber nada como parâmetro, a gente vai ver depois. Mas dentro dessa função aqui, eu vou definir uma variável nome, né, que vai receber, por exemplo, Pedro.
E aí, como você pode ver, eu estou declarando essa variável aqui localmente na minha função InformaDados. Ou seja, esse nome aqui vai ser visível apenas pela função InformaDados. E caso exista outra variável, né, declarada de forma global, que seria, por exemplo, isso aqui, Gustavo, uma variável global, a função ela vai priorizar a variável local. Tá? Depois a gente vai ver as variáveis globais. Se eu boto aqui print fstring, né? O seu nome é, eu boto aqui a variável. E aí se eu chamo aqui embaixo o informadados e executo a minha célula, você pode perceber que aparece aqui, né? O seu nome é Pedro. Só que aí, como vocês podem ver, ó, eu vou tentar agora fazer o seguinte, eu vou tentar chamar no meu código, né, global, a minha variável local, que é nome aqui dessa função. Se eu tento fazer isso, vai dar erro. Por quê? Porque as variáveis locais são visíveis apenas nas funções que elas pertencem, certo? Então eu não consigo chamar essa variável. Outra coisa também é, por exemplo, né, se eu criasse outra função, se eu botasse, por exemplo, informa dados 2, e aí em vez de Pedro, eu vou colocar Mateus. Se eu tento chamar aqui o informa dados 2, informa dados 2, né? Você pode perceber que a variável nome que ele utiliza vai ser a variável a variável que eu defini na função informadados 2. E aí se eu não utilizo nenhuma variável aqui, né, dessa função informadados 2 e eu tento chamar, o nome vai dar erro também, porque a variável nome que foi definida nessa função aqui informadados, ela não pode ser acessada por outras funções também, apenas na função que ela pertence. Se eu executo vai dar erro. Então, basicamente isso, né? Em relação a variáveis locais. Se atentar a essa parte assim, de você não tentar utilizar variáveis que foram definidas dentro de uma função. Aí as outras variáveis que a gente possui são as variáveis globais. As variáveis globais elas são declaradas fora de uma função e são visíveis por todo o código. Se eu declaro aqui, por exemplo, uma variável chamada idade, que é CB20, por exemplo, né? E eu vou reaproveitar isso aqui. E aí eu tenho minha função aqui informa dados, só que além do nome eu quero informar a idade dele. Então eu boto aqui o seu nome é Pedro, né? E a sua idade. A sua idade é. Aí eu passo aqui a variável idade como parâmetro. E chamo embaixo. Então, então essa variável idade aqui ela foi definida de forma global. Ou seja, né? Como ela foi definida de forma global, ela vai ser visível por todo o meu código. Então, se eu chamo aqui essa função informa dados, ele vai conseguir visualizar o valor que está armazenado na variável idade, porque ela é uma variável global. Se eu executo, seu nome é Pedro e a sua idade é 20, como vocês puderam ver. No entanto, né, se eu defino aqui, por exemplo, eu vou definir uma idade local, certo? 30. E eu também vou definir um nome global. Vai ser o Gustavo. Se eu chamo informa dados e eu utilizo também globalmente nesse mesmo print aqui embaixo, você vai perceber que vão ser duas, duas saídas diferentes. A primeira saída vai priorizar as variáveis locais, já que é uma saída que está dentro aqui da minha função local, da minha função informa dados. E a segunda saída vai ser uma saída que vai priorizar as variáveis definidas de forma global, né? Então, basicamente é isso em relação a variáveis globais, locais.
e escopo de variáveis em geral, e nossas primeiras funções, né, mais simples, assim, só utilizando print, coisas assim. Bom, gente, quando a gente cria uma função, ela nem sempre vai retornar os valores, as coisas que a gente tá pedindo lá, do jeito que Gustavo mostrou. Porque a função que Gustavo mostrou, ela tinha um print dentro dela, ou seja, quando você chamava a função mostrava aquele print bonitinho. Só que na maioria das vezes a gente vai querer que nossas funções realizem operações, tipo, somar, multiplicar, operações sobre dados, operações sobre imagens, operações sobre dicionários, sobre todas essas coisas que vocês já viram. Então, quando a gente realiza essas operações, a gente tem que retornar o resultado delas, porque de nada adianta eu fazer uma soma dentro da função e não retornar o resultado. Aí, tipo, eu somei A mais B dentro da função. Massa, você fez essa soma, tudo certo, o resultado tá lá. Mas e aí? Se você não retornar o resultado dessa soma no final da função, você não vai conseguir nada, você não vai ter feito nada. Você vai precisar desse resultado final para o que quer que você queira fazer depois. Então é sempre importante a gente lembrar de quando a gente está realizando dentro de uma função operações, a gente lembrarmos de retornar esse resultado, porque senão não vai servir de nada. Pode passar aí, Gustavo. E outra coisa também é a chamada da função, né? E o mais importante, não esqueça de chamar a sua função. É a mesma coisa que eu falei para o retornar o resultado. Se você não chama a sua função, ela pode estar ali bonitinha e tal, fazendo os cálculos, retornando os valores. Mas se você não chama a função e não passa os parâmetros dela, caso a sua função exija parâmetros, não vai acontecer nada. Tá, eu tenho uma função aqui que faz uma soma. Massa. Mas e aí? Eu não chamei ela, então não tá realizando a soma. Então ela tá só ali só de enfeite. E essa chamada da função, como o Gustavo falou, ela serve para que você não tenha que ficar repetindo o mesmo código várias vezes. Imagina, toda vez que você precisar fazer uma soma, você fala tal número mais tal número igual a tal número. Não. Quando você faz uma função determinada para fazer essa soma, aí você só chama a função, passa os parâmetros, tipo, eu quero somar isso daqui mais isso daqui, que vão ser as variáveis. Aí você chama a função, somar, eu quero somar A, que é o primeiro parâmetro, mais B, que é o segundo parâmetro. Aí a função vai te retornar o resultado dessa soma. Essa soma você está fazendo aqui dentro da função. Então é isso. Não esquecer de retornar no final da função, caso a sua função seja uma dessas que precisa de retorno. E não esquecer de chamar a função, porque se você não chamar a função, não vai acontecer nada. Você vai provavelmente achar que seu código está dando erro. Mas não, você só esqueceu de chamar a função. Certo, como o Alexandre mencionou, né, é, o ideal para uma função é que ela seja genérica, que ela aborde todas as possibilidades para a finalidade que você está almejando. E imagine o seguinte caso, né? Eu quero fazer a soma de dois números e como eu não, a gente ainda não viu o parâmetro, né? Eu estou passando aqui, né, que eu estou criando várias funções, soma um, soma 2, e elas vão fazer somas de números que eu vou definir dentro do escopo da variável. Só que o ideal seria que eu passasse para essa função alguns argumentos e através desses argumentos ela iria fazer o cálculo necessário, certo? É um pouco semelhante com input, se vocês pararem para pensar. Você vai estar passando para o código, a função, o que ela precisa para funcionar. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Passagem de argumentos. Dentro dos parênteses, a gente vai definir os parâmetros que a função vai utilizar. E a nomenclatura dos parâmetros vai seguir a mesma das variáveis, né? E também no código, né, da função, ela vai funcionar como uma variável normal. Você consegue alterar, você consegue fazer operações com os parâmetros e assim por diante.
E, e a nomenclatura que você utiliza vai seguir a mesma nomenclatura que a gente viu lá na aula 2, falou de variáveis, que tem aquelas regrinhas, né? Não pode ter número no começo, não pode ter espaço e assim por diante. Para você dividir os parâmetros, você tem nessa função aqui, né, dois parâmetros, x e y, que é a função de soma. Para você dividir, você vai utilizar uma vírgula, certo? E aí vamos para o Colab, vamos verificar como é que funciona isso daqui. Então, no Colab, como a gente tinha visto, né, ele tinha criado lá no slide uma função de soma. E aí, para fazer a soma, ele vai receber como parâmetro dois valores. Eu posso definir esses valores como eu quiser. Eu posso colocar x, y, n1, n2, fica ao seu critério, certo? Mas é bom normalmente você utilizar valores, né, nos parâmetros, nomes nos parâmetros, na verdade, significativos para quando você for ver o seu código posteriormente, ou então alguém for ver o seu código da sua função, ele conseguir mais ou menos identificar o que é que está acontecendo lá. E o que é que ele fazia, né? Ele colocava o return n1 mais n2, ou seja, ele vai retornar para quem chamar essa função a soma de dois números, né? E aí o que é que acontece com o return? Qual é a finalidade dele, né? Você vai criar, por exemplo, aqui uma variável chamada, eu vou botar valor, tá? E eu posso atribuir a ele, essa variável aqui, o retorno da minha função. Então se eu boto aqui soma 4 e 10, eu coloco para imprimir o valor, print valor. Como você pode ver, ó, eu passei 4 e 10 para minha função como parâmetro, ou seja, n1 vale 4 e n2 vale 10, e essa ordem ela importa, tá? Você tem que passar o mesmo número de argumentos. Se eu passar, por exemplo, menos argumentos que eu coloquei lá em cima vai dar erro. Você precisa passar o mesmo número de argumentos e também na ordem que você especificou lá em cima. E aí eu passei, né? N1 vale 4 e N2 vai valer 10. E aí ele vai retornar a soma desses dois números, N1 e N2. E aí o retorno, basicamente, né, vai ser para a gente poder atribuir para uma variável o retorno da minha função. Basicamente essa é a principal finalidade do retorno. Porque se eu não utilizasse o retorno, certo? Nesse exemplo aqui, tá? Eu não estou utilizando o retorno. Como você pode ver, ó, como não retorno nada, o, o que está armazenado no valor é o tipo none, que basicamente significa nada. É o tipo vazio do Python. Então, sempre lembrem de colocar o return e também de chamar a função quando você for utilizar ela. Além disso, vamos fazer aqui um exemplo mais robusto, tá? Vamos fazer uma tabuada. Então, eu vou utilizar a palavra-chave def. Vou também colocar o nome da função que vai ser tabuada. E a tabuada recebe como parâmetro um número, né? Que vai ser a tabuada desse número aí. E aí, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer com que de 1 até, eu faça a tabuada, né, desse número de 1 até 10. Então, para isso, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar um for. Então, eu boto aqui for i in range de 1 até 10. E aí, como eu quero que seja até 10, né, eu tenho que colocar 11 porque o segundo parâmetro aqui que a gente coloca na função range, também a função, ó, vocês já estão pegando, ele não é contabilizado, ele pega o anterior, né, que no caso seria 10. Então, para cada i no intervalo de 1 a 10, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele print, eu vou querer também fazer o cálculo, né, multiplicação, multi, vai ser multiplicação, vai ser i vezes o número que eu defini lá em cima, né? E aí eu vou querer que ele faça o seguinte, eu vou imprimir o número, tá? Um número vezes, eu boto aqui x, tá? Mas isso aqui é só de mensagem. O número vezes o i, né? Que vai ser igual
a, a multiplicação que eu fiz ali em cima, a variável multi. Aí se eu executo isso aqui, não vai acontecer nada porque eu não chamei ela. Então tenho que chamar tabuada. E eu quero a tabuada do número 67, por exemplo, tá? E aí, como você pode ver, ó, ele fez a tabuada do 67 do 1 até o 10, certo? Então, esse é um exemplo assim mais robusto como a gente pode usar funções. Eu posso criar uma função que faz a tabuada de vários números, né? Eu posso, nesse caso aqui, né? Eu poderia ficar mudando esse. Eu poderia criar um for, tá? Tipo for i in range de 10, de 1 até 10, de 1 até 10, chame a função tabuada. Então, ou seja, ele vai ficar chamando a função tabuada 10 vezes e para cada repetição, né, ele vai ficar. Eu também vou botar para ele dar um print aqui para ficar separado. Para cada repetição ele vai ficar aumentando o número que eu vou fazer a tabuada. Primeira repetição ele fez, por exemplo, aqui, né, a tabuada do 1, aí a tabuada do 2, a tabuada do 3, até a tabuada do 10. Tá. Se a gente quisesse fazer com retorno isso aqui, um exemplo seria utilizando dicionários. Como vocês viram, né, dicionários são basicamente tabelas, né? Ele serve muito para a gente fazer tabela. Então eu vou criar aqui uma variável chamada tabela, que vai receber um dicionário vazio, por exemplo, tá? E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer que essa variável tabela, esse dicionário, né, tabela, ele receba a chave i, ou seja, né, eu vou ter a chave i que vai ser o número que vai estar multiplicando, por exemplo. Vai ter a chave 1, a chave 2, a chave 3, a chave 4, a chave 5 até a chave 10, que vai receber o resultado da multiplicação, né? Então, o número, né, vai ter como valor, vai ter como a chave vai ser esse número, vai ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e o valor vai ser a multiplicação da chave pelo número que eu passei lá como parâmetro em cima. Então, se eu chamo, por exemplo, a tabuada do 67 novamente, e eu esqueci de. Na verdade, isso aqui não precisa do. Precisa do for, só que eu esqueci de retornar aqui. Return tabela. Aí, como é importante você retornar as coisas, tá vendo? E aí, como você pode ver, ó. Agora, em vez de ser o print mais bonitinho, né? Eu criei uma tabela, um dicionário, com as chaves, que seria do 1 até o 10, e o valor da multiplicação por essa chave, com base no número que eu informei lá. Eu também poderia criar uma lista de tabuadas, tá? Eu vou colocar aqui for e in range. Eu quero a tabuada do 1 até o 10, né? Novamente. Então eu coloco for in range de 1 até 11. Faça armazene na lista, ou seja, eu coloco aqui lista.append, né? Para ele inserir na lista a minha tabuada. Tabuada do i, que vai ficar variando, né? No intervalo. E se eu coloco aqui para imprimir a lista posteriormente, né? Não fica muito bom a visualização, mas você pode perceber aqui, ó. Primeiro dicionário é a tabuada do 1. Segundo dicionário, tabuada do 2. E assim por diante. Então, como você pode ver, ó, eu modifiquei o código da minha função de três formas diferentes e muito fácil. E também de uma forma que o código ficasse muito significativo, né? Muito fácil de ser legível para alguém que fosse pegar esse código e saber o que é que está acontecendo aqui, né? E aí, em relação assim aos parâmetros, é basicamente isso, mas a gente também tem o seguinte: a gente tem os parâmetros opcionais. O que são os parâmetros opcionais, né? Imagine o seguinte, né? Você tem um sítio e nesse sítio você é um pequeno sítio, né? Você produz leite e ovos. No entanto, imagine que a moda estatística, né, que você coletou, a moda é o valor mais frequente.
a moda da coleta de ovos por dia é de 3 ovos. E aí você vai fazer uma função que define a quantidade de produtos produzidos no dia. Nesse caso seria a, a quantidade de produtos de leite, né? Mais a quantidade de produtos de ovos. Só que os ovos, normalmente, eles são 3 por dia. Tipo, muito exageradamente, você produz 3 ovos por dia. E aí, nesse caso, eu posso definir um parâmetro opcional, ou seja, ou então eu posso definir um valor padrão para os ovos, que vai ser 3. E aí, quando eu chamo uma função, como aqui embaixo, ó, eu apenas preciso chamar os parâmetros obrigatórios, porque os parâmetros opcionais ele já tem um valor padrão que o código vai utilizar. Se ele coloca aqui a produção do sítio e passa como parâmetros apenas 2, ele vai leite vai valer 2, né? E ovos vai valer 3 porque por padrão ele vale 3, eu não informei outro valor. Então quando ele faz a soma de leite mais ovos, ele vai imprimir que houveram, né, 5 produtos. Já o segundo caso aqui é se eu passo como parâmetro dois valores, né? Seria no caso eu passo 5 para o leite e agora eu vou passar 20 para os ovos. Então os ovos ele vai deixar de ter como valor o 3 e vai passar a ter 20, né? E aí quando eu faço a soma vai ser 5 mais 20 que vai dar 25. Então esse é um exemplo de parâmetro opcional. Vou mostrar no Colab para vocês como é que funciona. É bem simples, pessoal. Você bota aqui def. Eu vou botar aqui uma função chamada saudações. Saudações e saudações recebe como parâmetro o nome, tá? E o país. Só que por padrão, como a gente está trabalhando com um escritório brasileiro, vamos supor, eu vou dizer que esse país, por padrão, ele vai ser Brasil. Então o que é que acontece? Eu vou imprimir, né, print, essa função é uma função normal, print, o seu nome, não, olá, olá, é o nome, né, que eu passei como parâmetro, é, você é do, aí eu boto o país, né, que eu vou passar como parâmetro aqui em cima também. Você é do país Tanadã, certo? E aí quando eu faço isso, se eu chamo aqui a minha função saudações, eu vou passar como parâmetro aqui apenas um argumento, que vai ser, por exemplo, Gustavo. Quando a função é executada, ou seja, esse bloco de código aqui é executado, vai ter olá Gustavo, você é do Brasil? É um exemplo, né? Só que esse país ele pode ser alterado, né? Ele pode ser, por exemplo, Argentina. E aí, nesse caso, o parâmetro país ele deixa de possuir o valor Brasil para receber o argumento Argentina. Então, olá Gustavo, você é da Argentina? Então, você consegue definir por padrão um parâmetro. Outro exemplo que a gente poderia fazer seria uma função cria personagem. Cria personagem, aí personagem receber nome, idade, classe e etnia. É um jogo de RPG. Certo. Só que eu quero que a classe, por padrão, seja guerreiro. Então, se o usuário não informar nenhuma classe, ele vai ser um guerreiro. E a etnia, por padrão, vai ser humano. Então, se ele não informar nenhuma etnia, esse usuário aí ele vai ser humano. E aí eu vou criar um dicionário. Vai ser personagem. E aí o personagem vai ter o nome, né? Que eu vou informar. A idade. A classe. E a etnia, né? Etnia. E aí, ao final da função, né? Eu vou retornar esse dicionário criado aí. Então, return personagem.
E aí eu vou chamar a função cria personagem e vou passar Gustavo 20, certo? Então, como você pode ver, ó, como eu não defini nenhum parâmetro, nenhum argumento depois, né, do nome e da idade, que são obrigatórios, ele considerou que a classe é guerreiro e a etnia vai ser humano. Aí uma coisa dos parâmetros opcionais é que eles precisam ficar ao final da sua função, tá? Ao final dos parênteses, porque senão vai dar erro. Se eu tento executar, ó, vai ficar chiando aqui porque idade, os parâmetros obrigatórios, como é o exemplo de idade, precisam ficar antes, tá? E aí eu poderia modificar, né? Se eu botasse aqui, por exemplo, para a classe ser mago e para a etnia ser elfo. Aí o dicionário já ficaria modificado, né? A classe seria mago e a etnia dele seria elfo. Então, basicamente é isso. Tá, gente. Agora vamos falar sobre recursividade. O que é a recursividade? É quando uma função chama a si mesma. Quando pensamos em uma contagem regressiva, a gente pode fazer um for loop ao contrário, mas dá para a gente executar isso com uma função recursiva. Olha só, vamos dar uma olhada aqui nessa função que está nesse exemplo. E o que ela está fazendo? Primeiro, ela está verificando se n, que é o número que você passou, tipo, eu quero uma contagem de 10 segundos. Aí você passa lá, com o parâmetro da função, que o Gustavo mostrou, 10. Aí ela vai realizar essa função aqui. Primeiro ele verifica se n é menor ou igual a zero. Se n for menor ou igual a zero, ele vai printar um já. Se não, ele vai printar o número atual, que no caso seria o 10, começando do 10, e ele vai chamar a função dentro dela mesma. Isso é a recursividade. Só que ele vai passar como parâmetro o número atual, que é o 10, menos 1. Isso que está garantindo a recursividade, para que ela não seja uma função infinita. Para que ela tenha uma parada, que é exatamente esse if aqui de cima. A função vai parar de executar a recursividade quando n for menor ou igual a zero, que ele vai printar o já. Aí vamos continuar seguindo essa ordem. Pronto. Printou o 10 aqui no else, veio aqui embaixo, chamou a função recursivamente e passou n menos 1. N é quanto? 10. Agora ele vai ser 9. Aí volta aqui para o início da função, ele recebe n igual a 9, ele verifica, n é menor ou igual a 0? Não. Aí vai para o else de novo. Aí ele vai pintar o n, que agora é 9, depois vai passar esse 9 para a chamada recursiva, vai tirar 1 desse 9 e vai fazer isso até que chegue no zero. E quando chegar no zero, a função vai pintar o já. Deixa eu mostrar aqui para vocês no Colab. Vamos lá. O que ele fez ali. Contagem. Vai receber como parâmetro o número n. Isso é importante, gente. Fique de olho na indentação, por favor, senão a função de vocês vai dar errado. Vamos lá. Se o número n, no caso, for menor ou igual a zero, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar a contagem. Quando ele vai parar essa contagem, a gente vai pintar um já. Para a gente já saber que a contagem já acabou. Já. Se não, se a contagem não tiver chegado no zero, a gente vai printar o número atual, o n, e vai chamar a função recursivamente. Contagem. Só que aqui a gente tem que passar assim, n menos 1. Para que o n seja decrementado e a função não fique numa recursividade infinita, que senão vai dar problema. Depois eu mostro para vocês o que acontece se a gente ficar passando o n sem decrementar ele. Pronto. Tá aqui feita bonitinha a nossa função, mas não aconteceu nada, porque
porque eu não chamei a função. Então vamos lá, vamos chamar a função aqui embaixo. Contagem passando 10. O que vai acontecer aqui? Pronto. Ele contou do 10 até o 1, quando chegou no 0, que foi exatamente essa condição de parada aqui, ele parou. Ele executou o já. 10, 9, 8, até o 0. Quando chegou no 0, ele printou o já. Isso aqui é um exemplo de função recursiva. Agora, o que acontece se eu tirar esse menos 1 daqui? Rodar aqui e rodar aqui. Olha só o que acontece. Ele vai ficar executando 10 infinitas vezes. Ó. Maximum recursion. Ele executou, ele chamou o 10 tantas vezes aqui, porque a função ficou numa recursividade infinita que quebrou o nosso programa. Então é sempre interessante você ver, antes de executar a sua função, se ela está fazendo tudo que ela deveria fazer. Porque se você esquecer esse menos 1 aqui, já era a sua função. Ó, aqui, tá vendo? Agora foi direitinho. Eu coloquei menos 1 ali. Deixa eu pegar um exemplo um pouco mais prático que vocês podem ver. Tá. Fazer um fatorial. Deixa eu apagar isso daqui. Essa célula aqui. Def fatorial. A função que vai calcular o fatorial. O que acontece no fatorial? If. No caso, o fatorial vai receber um número. Esse daqui, o número n. A gente estava usando n no exemplo anterior, podemos usar n aqui de novo. Se o número n for igual a 1, nossa função vai retornar 1. O fatorial de 1 é 1. Tá. Agora, se ele não for, a gente fez na função anterior, ele vai fazer número vezes. Aí a gente tem que chamar aqui recursivamente isso aqui. Vai ser o fatorial e n menos 1. Como eu falei, se a gente não fizer isso aqui, não decrementar o valor, ele vai ficar na recursividade infinita e vai dar problema. Então, cuidado, gente. Não se esqueçam disso. Pronto. Tá aqui a nossa função com a condição de parada. Quando o i for 1, ele vai retornar 1 e vai parar a função. Se não, ele vai continuar fazendo os cálculos aqui. Vamos fazer um fatorial aqui baixinho. Fatorial de 3. Vou chamar aqui. Opa. Ah, tá. Esqueci de executar a célula de cima. Ué. Por que deu problema aqui? Eu acho que também precisa colocar o zero, não? Se o fatorial for zero. Se o n for zero, no caso. Não. Não foi isso. Acho que eu esqueci isso daqui, ó. Foi, eu esqueci de passar o retorno. Deixa eu ver se foi isso. Faltou aqui. Foi, esqueci de retornar, tá vendo, gente? Se você esquecer de retornar, vai dar erro no seu programa. Pronto. O fatorial de 3 está aqui bonitinho, é o 6. Agora eu vou colocar aqui um textinho para mostrar a vocês como é que foi. Ó, 3. Ele vai receber o 3 aqui na chamada da função. 3 é igual a 1? Não. Então ele vai vir aqui embaixo. Opa, melhor com cor. Mais fácil. Ele recebeu 3. 3 é igual a 1? Não. Então ele vai vir aqui embaixo e fazer 3 vezes. Aí ele chama o fatorial. N menos 1. Quanto é N menos 1? 2. No caso seria 3 menos 1, vai dar 2. Aí ele desce e faz 3 vezes. Aí ele recebe o 2 já. Fatorial de 2. Aqui,
Ele vai chamar a função de novo, só que dessa vez é o de 1. O fatorial de 1 é quanto? Aqui, ó. N igual a 1, ele vai retornar 1. Então, quando ele executar de novo, ele vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser igual a 6. Igual ele está fazendo aqui. Fatorial de 3 é 6. Isso para todos os números. Trocar aqui por 5, aí vai dar 120. Outra coisa, gente. Nem sempre a função recursiva vai ser o melhor caso para a gente. Tem funções recursivas que demoram muito tempo para ser executadas, exatamente porque eles têm que fazer todo esse processo aqui. Tem que ficar chamando ela recursivamente várias vezes. Aqui, como foi para o 6, que foi o fatorial de 3, foi bem rapidinho, foi bem pequenininho. Agora, se a gente subir muito esse número daqui, ela vai demorar mais tempo para ser executada. Então, nem sempre a função recursiva vai ser o ideal para vocês. Vocês têm que ver, assim, se não vai ser melhor uma função iterativa, que é aquela que só realiza o cálculo mesmo. Eu poderia pegar essa função aqui e só fazer isso aqui. Ó, a gente faz. A gente pega o resultado, vamos dizer que o resultado tem que ser igual a 1 já. É fatorial. O único fatorial que vai ser 0 aí vai ser só se ele pedir fatorial de 0. Mas vamos, aí a gente pode fazer assim. Para aí no range de 1 até n mais 1. Por que n mais 1 aqui? Lembrem-se que o range só vai até... Se eu fizer o range de 10, ele só vai até o 9. Então, por isso que eu coloquei n mais 1. Porque se eu quiser o fatorial de 6, aqui ele só vai até o 5. Se eu colocar o mais 1, ele vai realmente até o 6. A gente faz assim. Resultado igual a resultado vezes 5. Mais uma vez, não esqueçam de retornar o resultado da sua função. Tá? A indentação ficou errada. Calma. É porque tu usou a editação de um espaço lá em cima. Foi. É, aqui está a indentação de espaço. Pronto. Tá vendo, gente? A indentação dá problema também se você fizer errado. Tudo tem que ter um mínimo cuidado, sabe? Uma certa atenção. Porque se você não fizer com atenção, já vai dar errado. A função aqui tem o mesmo nome, então não vou precisar trocar aqui na chamada. Fatorial de 5 tem que dar 120. Quando executo, deu 120. Agora, o que acontece aqui? Lembra que eu falei que tem que colocar o mais 1 para ele ir até o 5. Se eu não colocar aqui, ele não vai fazer fatorial de 5, ele vai fazer fatorial de 4. Olha só. Executou aqui. De 4 é 24, tá vendo? Ele não fez até o 5. Então, por isso que eu precisei colocar o mais 1 aqui. Agora deu tudo certo. Esse aqui é o caso iterativo, onde a gente não vai estar chamando a função recursivamente. Para fatorial, que às vezes exige um cálculo muito grande, essa aqui é bem melhor. Olha só o tamanho desse número. Imagine quantas vezes ele teria que fazer isso aqui para chegar nesse número. Então, nesse caso aqui, a forma iterativa é melhor que a recursiva. Mas vai depender do que você está querendo fazer. Então, vou mostrar aqui para vocês, pessoal, um exemplo de exercício, né? Como a gente não vai mais usar o Colab, eu peguei um exercício que normalmente o pessoal pede quando a gente está fazendo alguma... Quando a gente está começando a programação, normalmente tem esse exercício assim. O exercício é o seguinte: cria uma função cuja finalidade é de encontrar o menor número presente em uma lista. A função deve receber como parâmetro uma lista
E o retorno da função deve ser o menor número dela, certo? Então, como é que a gente pode começar isso aqui? Eu vou definir lá embaixo uma lista. Então, lista vai ser, por exemplo, né? 3, 10, 8, 7, 50, 25, 2. 2. E aqui em cima eu vou colocar, tá, lista teste. E aqui em cima eu vou colocar uma função chamada mínimo, cuja finalidade vai ser calcular o menor número, né? Então ela vai servir como parâmetro uma lista, e nessa lista eu vou primeiramente, para definir o mínimo, tá? Não, antes de verificar o mínimo, uma coisa importante é você verificar se essa lista está ou não vazia, porque se ela estiver vazia, você vai retornar none para o seu código não quebrar, por exemplo. Então, if len de lista, ou seja, o tamanho da lista, for zero, então return none, porque aí você vai estar retornando um valor nulo, né? Significando que a sua lista ela é vazia. No entanto, né, quando você coloca o retorno, tá? O código da sua função para de execução. Então você não precisa, por exemplo, colocar o else aqui. Você pode deixar só esse if. Ele é tipo o break do while, se você parar para pensar, só que a diferença é que ele retorna alguma coisa, né? O break só para. Certo. Aí outra coisa, né? A gente tem que criar uma variável mínimo. Então eu vou criar aqui uma variável min e vai receber o primeiro valor da lista. Ou seja, a lista já começa, né, pelo primeiro valor, e o primeiro valor vai ser o mínimo nessa execução. E aí para cada valor na lista, então eu vou botar for item em lista, for valor, acho melhor, for valor em lista, eu quero fazer o seguinte, eu quero verificar se esse valor ele é menor que o meu mínimo. Se esse valor for menor que o mínimo, né, que eu defini ali em cima, então o meu mínimo ele vai trocar. O meu mínimo agora vai ser o valor que era o menor, né? Que era menor que o mínimo anterior. Então ele faz essa troca. E aí ao final eu retorno, então return min. Ao final eu vou retornar o mínimo, né? O mínimo que vai ser calculado iterando, né? Ou seja, iterando pelos valores da lista. Se eu utilizo aqui a minha função mínimo, lista teste, se eu passo como argumento nessa lista aqui, como você pode ver, o mínimo é 2. Eu vou botar uns prints aqui só para ficar mais claro o que é que está acontecendo, tá? Eu vou colocar aqui índice, valor, e também vou utilizar o enumerate para a gente pegar esses dois argumentos aí. Enumerate. Pronto. Tá. Aí aqui eu vou imprimir print fstring repetição i mais um, porque o i, né, ele começa do zero. Então eu vou botar repetição i mais um para começar do 1. Mínimo vai ser, eu boto o min aí. Pronto, vou executar. Opa, deu alguma coisa errada. Aqui é índice. Pronto. Pronto. Como você pode ver, ó, repetição 1. Deixa eu aumentar aqui o... Pronto, repetição 1, né? O que é que vai acontecer? O mínimo, ele definiu aqui, ele começou pelo primeiro valor da lista, ou seja, o mínimo é 3, né? Aí ele vai verificar, 3 é menor que 3? Não, né? A mesma coisa. Então o mínimo continua 3. Repetição 2. Eu vou colocar outro valor aqui, eu vou botar, sei lá. Eu vou tirar esse 3 aqui porque o 3 não fica alterando.
Então vou tirar esse 3 só para ficar mais fácil. Pronto, aqui ó. Tem várias alterações, ficou melhor. Primeiro valor da lista, né? Vai ser o mínimo. Então o mínimo vai começar como 10. E aí para cada valor presente na minha lista, eu vou verificar se esse valor é menor que o mínimo. O mínimo inicial é 10, né? Então 10 é menor que o mínimo? Não. Então continua 10. Aí foi pro próximo. Repetição 2, né? 8. 8 é menor que o mínimo, que era 10? É, então faz a troca. Então o mínimo agora vai ser 8. Próxima repetição, repetição 3. 7. 7 é menor que 8? É, então ele faz a troca. Próxima repetição, repetição 4. 25. 25 é menor que 7? Não. Então ele continua, né? Próxima repetição, repetição 5. 2. 2 é menor que 7? É, então o mínimo vai ser 2. Então basicamente esse é um exemplo, né, de função cuja finalidade seria para calcular o mínimo valor de uma lista. Para quem quiser treino, né, você também poderia fazer o cálculo para o maior valor, cálculo do maior. Você também poderia fazer o cálculo, por exemplo, né, ordenar a sua lista sem utilizar o método do Python. Ordenar lista é uma função que vai ordenar a sua lista. Você também poderia, deixa eu ver, fazer uma função para inverter a lista sem a utilização, né, do reverse do Python. Então inverte lista. São algumas funções assim que vocês podem implementar, que já existem no Python, né, mas vocês podem fazer sua própria implementação e para treino, né, questão de treino. Só que normalmente quando você vai utilizar assim um programa mais robusto, sei lá, um projeto que você vai usar, é recomendado você utilizar as funções já existentes no Python, porque ela possui uma eficiência melhor e ela é mais testada que uma função que você vai implementar. A não ser que seja, sei lá, um algoritmo muito específico que você deseja fazer. Mas de modo geral, as funções do Python são mais recomendadas de você usar. E é isto em relação ao exercício, né, de exemplo. O que a gente viu na aula de hoje? A gente viu funções. Vamos ver um exemplo de onde a gente poderia usar isso. Vamos dizer que você é uma pessoa que trabalha por... seu salário você recebe por hora trabalhada, certo? Então a gente quer fazer esse cálculo. Esse mês eu trabalhei, não sei, 45 horas. Então vamos ver. E eu recebo R$20 por hora. Então esse programinha aqui que eu vou mostrar para vocês, essa funçãozinha, vai executar esse cálculo muito fácil para vocês. Não tá se preocupando de fazer toda vez. Tipo, eu quero calcular quanto eu recebo, quanto meu amigo recebe, não tem que estar fazendo a conta várias vezes. Vamos lá. Vamos calcular o pagamento. Vamos lá. Quando você calcular os pagamentos, vai precisar do quê? Você vai precisar da quantidade de horas que você trabalhou, quantidade de horas, e vai precisar também do valor que você ganha por hora, né? Valor por hora. Vamos lá. Horas, você pode trabalhar uma quantidade quebrada de horas. Você não vai trabalhar exatamente 12. Você não vai trabalhar exatamente 20 horas. Você pode trabalhar 21 horas e meia, por exemplo. Então, vamos considerar que vai ser um float. Né? Vamos já fazer essa transformação aqui. Uma quantidade de horas em float. O valor por hora também. Eu recebo 15,75 por hora. Então, é a mesma coisa. A taxa aqui que você vai receber, a gente também vai transformar em float. Valor da hora. Vamos dizer que você tem um fixo. Você trabalha por mês 40 horas e você recebe em cima dessas 40 horas. Quando ultrapassa essas 40 horas, você já recebe um extra, né? Que seriam as horas extras.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer um if primeiro, né? If horas menor ou igual a 40, que é o que você está contratado para trabalhar por mês, o seu salário vai ser a multiplicação das horas que você trabalhou pela taxa, que é quanto você recebe por hora. Certo? Se não, se você ultrapassou essas 40 horas que está no seu contrato, você vai receber uma hora extra. Então vai ser hora extra, vamos definir isso aqui, vai ser igual a horas, foi quanto você trabalhou, menos 40, que é o fixo. Isso aqui vai dar as horas extras. Eu trabalhei 41 horas, então vai ser 41 menos 40. Então você tem uma hora extra para você receber no seu salário. Então o seu salário vai ser o quê? O salário vai ser 40 vezes a taxa mais... Aqui já vão entrar as horas extras, que é a hora extra vezes... Aí vamos dizer, você vai receber por hora extra mais uns, não sei, 1,5 da sua taxa. Vamos colocar um 2 aqui, que é o valor da hora. Tipo, recebo R$20 por hora. Se a gente colocar 1,5 aqui, vezes a taxa, você vai receber um pouquinho mais do que a sua hora, né? Porque isso aqui já é hora extra. Se a sua hora, sei lá, é 10, você vai receber 15. Então você recebe mais pela hora extra, né? Porque é um negócio que não estava lá no seu contrato. Você trabalhou mais do que você devia. Pronto. No final disso tudo, a gente vai retornar o seu salário. Quanto que eu vou receber no mês, né? Depois de trabalhar tanto. Então, a gente vai ter que chamar a nossa função aqui. Logo executar isso aqui. Bom, não deu nenhum erro, então tá tudo certo. Calcular pagamento. Pronto, e aqui a gente vai passar os parâmetros. O que a gente quer? Quais são os parâmetros que a gente define aqui para a nossa função? São a quantidade de horas, vamos dizer 40 horas. Trabalhamos 40 horas esse mês. Então tá aqui nesse primeiro if aqui. E por hora, a gente recebe R$20. Então, quanto que a gente vai receber no final do mês? Olha aqui, ó. Coloquei um retorno vazio. Quanto que a gente recebe no final do mês? R$800. É a continha mais simples aqui. Trabalhamos 40 horas e recebemos R$20 por hora. Então, no final do mês, a gente recebe R$800. Agora, aquele exemplo que eu falei. Se passar das 40, a gente vai receber uma taxinha aqui, um extra. Então, se for 41 horas, a gente vai receber 830. Que a gente recebe os 20, mais os 40 vezes os 20, mais a nossa hora extra. Aqui foi só uma hora extra. Então, é só 1,5 vezes a taxa. E no caso aqui seria 1,5 vezes 20, vai dar 30. Então, recebemos 830. Trabalhei 51 horas, passou demais do meu previsto aqui. Vou receber 1.130. Aí você pode adaptar aqui essa função para, tipo, eu recebo um fixo de 1.200, mais hora trabalhada. Aí tem que ver tudo aí, como é que vai funcionar, dependendo do seu caso.
Aqui você também pode fazer uma função, você pode pedir ao usuário, para ele informar os parâmetros. Aqui, quantidade de horas, eu vou colocar diferente ali da função, só para não dar um choque. Para vocês conseguirem entender, a gente pede para o usuário, input, ele pede. Quantas horas você trabalhou? Aí vou só aqui. E a taxa. Taxa hora. Aí a gente faz. Aqui. Quanto você ganha por hora? Aí, então, a gente chama a função e calcular pagamento. E a gente vai passar o que como parâmetro aqui, gente? Isso aqui, a quantidade de horas que o usuário informou que trabalha e a taxa por hora. Quanto ele recebe por hora. Vamos executar aqui e fazer o exemplo que a gente já fez. Quantas horas você trabalhou? Trabalhei 40 horas. Quanto você ganha por hora? 20. No final, você recebe um salário de R$ 800. Igual o exemplo que eu mostrei aqui anteriormente. Então é isso, gente, aqui no exemplo mais prático aqui, de onde você vai usar as funções que a gente aprendeu na aula de hoje. Boa noite, pessoal, pra vocês. Quer dizer, boa noite, bom dia, Gustavo. Bom dia. Bom final de semana pra todo mundo aí. E é isso. Tchau, gente.